Olá, bom dia a todos os irmãos. Nós estamos dando início à nossa reunião da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Independente. Hoje é domingo 28 de março e estamos iniciando a nossa 12ª lição no livro de Jó. Hoje nós vamos falar sobre Jó, capítulo 7. E antes de mais nada, eu convido a todos a orar comigo. Senhor, obrigado por esse dia, por esta manhã de domingo. Pai, quero te louvar porque temos a oportunidade de abrir a tua palavra. Ó Deus, fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Que nós possamos conhecer e saber a tua vontade para nossas vidas por meio desse servo do passado. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Se você não está nos acompanhando na Escola Bíblica Dominical, desde o começo do ano, nós demos início ao estudo do livro de Jó. Um livro bastante conhecido, a história no geral, mas pouco explorado. Muitas vezes nós apenas lemos os 2 primeiros capítulos e vamos lá para os 2 últimos capítulos do livro de Jó. Sabemos que no meio tem o discurso dos seus amigos, as réplicas de Jó, mas nós estamos nos aprofundando em cada capítulo, em cada versículo. E agora vamos ler o capítulo 7. Eu convido a você a abrir sua Bíblia em Jó, capítulo 7. Presta atenção no que a palavra de Deus nos diz nesse capítulo. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro? Como escravo que suspira pela sombra e como jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de revolver na cama até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito. Queixar-me-ei na amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas guarda? Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte, do que esta tortura. Estou farto da minha vida. Não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são como um sopro. Que é o homem, para que tanto o estimes e ponhas nele o seu cuidado? E cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova? Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deleitarei no pó, e se me busca, já não o serei. Jó capítulo 7 é o segundo capítulo da primeira resposta de Jó a um dos seus amigos. O capítulo 7 é essa segunda parte a respeito do que ele falou
no capítulo 5, 4 e 5. E agora aqui, Jó responde a Deus, ele fala com Deus. Essa luta íntima que Jó vem travando, desde quando Deus deu a Satanás o direito de pesar a mão sobre a vida do servo Jó, essa luta desapontando os amigos terrenos, onde eles tinham em Jó um grande homem, um grande sábio, e agora nessa situação em que Jó se encontra, eles são desapontados, e Jó também fica desapontado com seus amigos. Lembra que ele falou no capítulo anterior que Jó era que dava conselho, e agora que ele está sofrendo, ele não consegue absorver os próprios conselhos. Mas também Jó esperava dos seus amigos um consolo verdadeiro, e não é isso que encontra. Então há um desapontamento aqui, tanto da parte de Jó para com os amigos, como dos amigos para com Jó. E aqui Jó, então, ele volta para o seu amigo celestial, aquele que não há como desapontar. Jó, ele busca a face de Deus, o Redentor. E na presença de Deus, ele busca compreensão. Nós devemos lembrar, como crentes, cada um de nós, devemos lembrar que, às vezes, os amigos, eles não nos ajudam muito. Às vezes, os amigos terrenos pouco poderão nos ajudar, pouco vão colaborar com a nossa angústia. Mas graças a Deus, porque Jesus Cristo, o amigo que deu a vida por nós, com ele nós podemos contar. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 15, versículo 13 a 15, ele nos trata como amigo. João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já nos chamamos de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi a meu respeito, tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Então, o Senhor Jesus nos chama de amigo. Embora Ele nos chama de amigo, nós, como crentes, temos a reverência e o temor do Senhor e ainda o chamamos de Senhor. Ele nos chama de amigo, mas nós preferimos chamá-lo de Senhor. Sabemos que Ele é o nosso amigo. Provérbios 18, 24 diz que há um amigo mais chegado que o irmão. E o Senhor Jesus Cristo é esse amigo mais chegado que um irmão. Mas nós não o tratamos dessa maneira. Nós reconhecemos a sua soberania, nós sabemos quem Ele é, e Ele nos dando mesmo essa liberdade de nos chamar de amigo. Nós nos prostramos diante dEle, chamando-o de Senhor, reconhecendo que somos servo dEle. Mas, comparando com os amigos que Jó tinha, que nada puderam fazer em seu favor, o nosso amigo Jesus Cristo pode muito em nos ajudar. Os amigos terrenos, eles podem e muitas vezes vão desapontar-nos. Mas o amigo celeste, ele sempre nos ajudará. Jó começa a falar da existência humana sem esperança. Os primeiros versículos aqui que nós lemos de Jó, ele faz uma relação, né? Ele compara a existência humana com a vida de um jornaleiro ou de um trabalhador. Ele diz que não é penosa a vida do homem sobre a terra, não são os seus dias como a de um jornaleiro, como de um trabalhador. Algumas versões, como nós vamos ver depois, eu vou ler numa outra versão, fala de um soldado. Trabalho duro. A vida do ser humano na terra, a maioria das vezes, é composta de muita dureza. Então Jó começa a falar, e ele compara a existência humana com essa vida dura, cansativa, maçante. A vida de um trabalhador
é uma sucessão de dias, onde ele deseja o descanso da brisa no fim de um dia, mas logo vem um outro dia. Ele trabalha pelo salário, e isso é um círculo vicioso de miséria e desespero. E Jó coloca como a vida que ele está vivendo dessa maneira. Há uma versão antiga, traduzindo esses primeiros versículos, que compara com a vida de um soldado. Diz assim, a versão que eu tenho aqui também: a vida de um homem é como um soldado, e a sua existência como a de um mercenário. Ou seja, o soldado ele é obrigado a cumprir ordens. Ele não pode fazer aquilo que dá na sua cabeça. Existe uma hierarquia, como nós vamos ver na reunião à noite. Eu dei o exemplo também da submissão do soldado aos seus superiores, mas um soldado, ele sofre na mão dos seus superiores. E ele fala que a existência dele é como de um soldado, e na versão que eu li aqui, de um mercenário. Ou seja, o soldado é obrigado a cumprir ordem, e o mercenário trabalha pelo dinheiro. Ele trabalha por um salário. Mas ambos são vidas difíceis. São duras. E nesse círculo vicioso, nessa roda viva, a vida vai passando. Ela passa rapidamente. O Salmo 103, versículo 15, nós lemos assim: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Então a vida é muito rápida, é breve. Jó mesmo ele fala a respeito dessa brevidade nesse mesmo capítulo. Depois ele fala disso lá no capítulo 14, no versículo 1 e versículo 2. Se você abrir aí a página da sua Bíblia, no capítulo 14, versículo 1, diz, Jó 14, versículo 1. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Então essa é a perspectiva de vida que Jó está dando nesse momento. O Salmo também 144, versículo 4, diz algo semelhante. Salmo 144, 4. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. E Tiago, na sua carta que ele escreveu, ele colabora com esse mesmo pensamento quando ele diz lá em Tiago, capítulo deixa eu ver aqui, eu não marquei o capítulo. Vamos abrir lá em Tiago? É um versículo que está marcado na minha Bíblia, então não tem como não achar ele rapidamente. Tiago. Bom, eu pensei que eu tinha anotado aqui, mas Tiago também fala que a vida é como um sopro. A vida é como neblina, na verdade. Eu estou com outra Bíblia, achei que estava com a Bíblia que eu costumo usar, mas eu estou com uma outra, e nessa aqui não está marcada. Mas Tiago fala, e vocês vão poder achar aí facilmente, Tiago diz que a vida é como uma neblina. Estou batendo o olho aqui para ver se eu acho rapidinho, mas quando é assim a gente acaba não encontrando, Mas vocês conhecem bem esse versículo que diz que a vida passa rapidamente, a vida é como uma neblina. E esses são versículos que colaboram com essa ideia da brevidade da vida. Ela passa muito rápido. O ser humano, ele tem uma séria dificuldade com relação ao tempo. É interessante, talvez você já passou por essa experiência, eu já passei por isso. Se nós estamos gozando de boa saúde, se nós estamos tendo uma vida de fartura, de estabilidade, nós achamos que o tempo passa rápido demais. Costumamos dizer que as férias são os dias que mais passa rápido, Demora para chegar e quando chega passa rápido.
Porque dias prazerosos dá a impressão de passarem muito rápido. Mas quando estamos passando por uma dificuldade, por uma provação, por algum problema, quando estamos passando por problema de saúde, ou estamos sofrendo por alguma coisa, parece que o tempo custa a passar. Embora Jó aqui está falando da dureza da vida, e ele vai depois, nos versículos abaixo, como nós lemos falar, da vida como passa rápido, mas o que me chama a atenção aqui é Jó mostrando que ele está sofrendo, e ele acha que o tempo do seu sofrimento está custando a passar. É um dia após outro, um dia após outro. Embora ele tenha consciência de que a vida é rápida, ele também sabe da dureza dessa vida. Ele tem a real noção do tempo. No versículo 6 e 7, ele diz isto: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, se findam sem esperança. Lembre-se, a minha vida é como um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Então, embora ele tenha essa perspectiva correta de que a vida é, o sofrimento dele a vida é rápida, desculpe, mas o sofrimento dele parece ser algo enfadonho, demorado. Aqui nós temos que entender que Jó, ele está ponderando sobre a sua própria situação. E como já falamos em estudos anteriores, o que ele diz, depois ele reconhece que não deveria dizer. Mas essa ponderação, o que ele está colocando, ele está expondo o seu coração. Então, ao mesmo tempo que ele sabe que a vida passa muito rápido, ele sabe que no seu sofrimento é algo enfadonho, cansativo, como a vida de um trabalhador, dia após dia. Não há trégua. Mas nós temos, como seres humanos, essa dificuldade. Parece que para nós, como eu disse, aquilo que é prazeroso passa muito rápido. E aquilo que é dolorido tende a demorar para passar. Vou dar um exemplo. Se nós pensarmos numa pessoa que recebe a notícia que ela tem mais 10 anos de vida, se ela tiver 20 anos de idade, ela vai achar que é pouco tempo. Se ela tem 90 anos de idade, ela vai achar que é muito tempo. Perceba que a perspectiva do tempo gira de acordo com aquilo que você projeta para o seu futuro. Uma pessoa de 90 anos, talvez ela ainda faz plano, mas não projeta muitos planos. Um jovem de 20 anos planeja muitas coisas. Então, Jó, ele ao mesmo tempo que fala que a vida passa rápido, ele mostra que a vida é enfadonha, cansativa. O sofrimento que ele está passando é terrível. E ele usa aqui como a jornada de um trabalhador. Nós devemos lembrar que, como eu disse, né, a literatura de Jó sendo uma literatura poética, ele usa dessa poesia para convencer-se da futilidade da vida, da futilidade da situação que ele está vivendo. E para ele, aqui os versículos seguintes vão falar isso claramente, para ele a sua morte, ela significaria o final dos sofrimentos. Então, que ela pudesse vir sem demora, que ela não demorasse muito. Olha o versículo 12, quando ele diz: acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho? O que ele está dizendo aqui? O mar e o monstro marinho trazem a ideia, representam uma longa duração de uma vida. Mas ele não quer isso para a sua vida. Jó não quer uma vida prolongada. Ele fala isso novamente, ele diz no versículo 16: não quero viver para sempre. Porque o sofrimento o chama a desejar a própria morte. O que Jó gostaria é que tudo pudesse acabar naquele momento. Que ele pudesse deixar de viver, porque já não tem mais prazer em nenhum momento de sua vida.
Um homem que não deseja prolongar a sua vida, um homem que prefere a morte. Numa das aulas que nós demos, falamos de pessoas poderosas que gastam fortunas para prolongar seus anos de existência, compram medicamentos que prometem prolongar a vida, fazem todo tipo de tratamento para que a vida estique mais alguns anos. Mas o fato real é que a vida, ela uma hora acaba. Os 100 anos que alguém pode viver, se ele tiver com 99 anos e olhar para trás, ele vai pensar, passou muito rápido. Basta nós olharmos as nossas próprias vidas. Eu estou com 55 anos, 56 anos. Eu falei 55 porque o ano de pandemia a gente não deve contar como um ano vivido, né? Mas a verdade é que 56 anos, vou para 57. Mas se eu olho para trás, a vida passou muito rápido. O irmão olha para a sua vida e vê quão rápido passou, quantas coisas aconteceram, mas parece que tudo foi ontem. As lembranças estão frescas em nossa memória ainda, de coisas que nós vivemos. E como eu disse, tudo vai da expectativa de que nós temos do tempo. Se você for, como eu disse, se você receber uma notícia que tem mais 10 anos de vida, você vai ficar preocupado porque 10 anos passa muito rápido. Mas se alguém disser para você que daqui 10 anos você vai receber uma herança milionária, você vai achar que 10 anos é muito tempo e que vai demorar muito para chegar. E Jó, ele tem esse entendimento da vida, que ela é rápida, breve, mas que para ele está demorando demais. Tamanho sofrimento. De novo, já falamos isso em outras ocasiões. Quando estamos sofrendo, como Jó estava sofrendo, parece que a morte é a melhor saída, é a melhor solução. Mas nós devemos entender, e como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter em mente uma coisa: nós não temos que ter expectativas demasiadas desse mundo, mas devemos viver cada dia das nossas vidas nesse mundo, primeiro para a glória do Senhor Jesus Cristo, e segundo, para que nós possamos entender, como o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 1, 21, para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Lucro geralmente nos dá a ideia, nos projeta benefícios, né? Bênçãos, ganhos. Como é que, em algumas versões até aparece, para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Como é que uma pessoa pode dizer que morrer é um ganho, que morrer é um lucro, se ela não tem certeza para onde ela vai? O crente pode falar isso. Eu espero que você tenha convicção e possa falar com certeza que para você viver é Cristo e morrer é lucro. O que Jó está sofrendo aqui, ele prefere morrer do que sofrer. Nós sabemos que não vamos viver nessa terra eternamente. Vamos viver nosso tempo de vida aqui, os anos que Deus nos tem dado, mas a nossa expectativa está na eternidade. E Jó, ele então deseja isso, né? Ele chegou a essa conclusão, como falamos no versículo 16. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Imagine uma pessoa substancialmente bem financeiramente falando, com boa saúde, gozando de boa saúde, em pleno vigor. Você acha que uma pessoa vai falar isso? Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre? Pelo contrário, o que muitas vezes ouvimos das pessoas é: eu gostaria que isso nunca acabasse. Mas Jó, ele tem a expectativa correta do tempo da vida. Ele sabe que a vida não é para sempre. Ele, continuação do versículo 16, ele diz: deixe-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Passam muito rápido. Nós temos que prestar atenção quanto tempo nós estamos gastando de nossa vida em coisas fúteis, em coisas supérfluas. E o que nós estamos realmente fazendo com o tempo que Deus tem nos dado. O versículo 17, Jó, ele faz uma
uma torção irônica, ou ele pega claramente o contraste entre o homem e a sua limitação humana com relação a Deus, que é eterno. E até mesmo nos faz lembrar de dois salmos, o Salmo 8,4 e o Salmo 144,3. Os dois versículos praticamente dizem a mesma coisa, mas o Salmo 8, versículo 4, nós lemos assim: que é o homem que deles te lembres, e o filho do homem que o visites? E o 144, versículo 3, 144, 3, Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? Tanto o salmista como Jó surpreende com o Criador, dando ao homem o seu real valor. Jó entende que, apesar do homem ser a coroa da criação de Deus, ele, o homem, não deveria pensar além do que é a sua existência na Terra. Ele não é um Deus. Ele não pode pensar além daquilo que ele vive nesse mundo. De fato, como eu disse, o homem é a coroa da criação de Deus. Tudo foi criado por Deus, por meio da palavra, mas quando Deus foi criar o homem, Deus falou, Deus agiu. Deus agiu dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, com isso, entendemos que o homem é, de fato, a obra da criação mais importante ou maravilhosa de todas as demais. Mas, quando o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, todos nós, então, passamos a herdar o salário do pecado, que é a morte. Como Deus nos criou para uma comunhão permanente, Ele precisou enviar Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz do Calvário, a fim de nos resgatar da morte para a vida, nos trazendo a plena comunhão com Ele novamente. Tudo isso mostra, de fato, como Deus estima o ser humano, mas não deixará de punir aquele que rejeita sua oferta na cruz. Então o homem sem Deus tem pouco a festejar. O homem sem Deus, a sua vida será um motivo, um homem sem Deus, por mais que possa viver uma vida de 100 anos, isso é apenas um sopro, quando comparado com a eternidade. Quando olhamos para o homem viver 100 anos aqui, e olharmos para a sua eternidade, aquele que tem Deus, 100 anos é nada. E aquele que morre sem Deus, eternamente sofrerá pelos seus pecados. E aqueles 100 anos de pleno vigor, alegria, gozo, fortuna, festas, será como um sopro. Não vai trazer nenhum alívio para o sofrimento eterno. Por isso devemos saber que nossas vidas com Deus em Jesus Cristo têm grande valor, mas sem Deus, sem Jesus Cristo, nenhum valor terá. Por isso que o salmista fala: quem é o homem para que Deus possa estimar por sua vida? Quem é o homem para que possa achar que Deus vai tratar ele para sempre, dando para ele, o homem aqui, no caso, fazendo uma analogia aos pecadores sem Cristo, que esse homem é o que ele é, achando que Deus vai perdoar os seus pecados, Deus vai chegar lá no céu e vai falar: olha, tá bom, o meu plano era que todo aquele que crê no meu filho tenha vida eterna, mas você não crê no meu filho, mas tudo bem, eu não vou te punir eternamente não, pode entrar. Não vai ser assim. O homem sem Deus não é nada, e ele pagará o preço da sua rebeldia eternamente no inferno. Então a transcendência de Deus engrandece a seriedade do pecado.
E Jó conhece isso. Jó sabe disso. Quando ele pergunta: se pequei, que mal te fiz a ti? O pecado não é algo engraçado ou trivial. Quando Jó ele pergunta a Deus, no versículo 20, se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador dos homens? Jó nos lembra de que o pecado não é algo engraçado ou trivial, mas algo sério que deve ser punido. Embora, como temos falado, o sofrimento de Jó não é decorrência de algum pecado, conforme seus amigos insinuam, mas Jó, ele sabe que os seus pecados, quando ele fazia suas ofertas lá no capítulo 1, não apenas para ele, mas para os seus filhos, Deus olhava para aquelas ofertas e o absolvia dos pecados. Mas o homem que ignora o fato de que os seus pecados o condenarão à morte, sofrerão por toda a eternidade por ignorarem essas verdades. Os amigos de Jó, como eu disse, insinuavam a pensar que o sofrimento era por causa de um pecado grave. Jó sabia que era pecador, mas ele não reconhece em si mesmo algo do qual ele possa estar sofrendo, ele reconhece em si mesmo de que não há nada que ele tenha feito que levaria a esse sofrimento, né? Não há nada que ele poderia estar lembrando e pensar, estou sofrendo por causa disto. Como nós temos falado sempre, essa ideia de que os amigos de Jó traziam para ele. Porque para os amigos de Jó era muito simples. Bastava Jó confessar o pecado oculto e Deus tiraria a mão pesada sobre ele. Mas Jó reconhece, sabe que não era assim. Que não havia esse tipo de pecado para tanto sofrimento. Por isso, aqui, nesse capítulo, como no capítulo anterior e nos outros capítulos nós vamos ver, Jó ele antecipa o desejo de morrer, porque ele não quer mais sofrer nessa carne. O crente, quando sabe da segurança eterna que ele tem em Jesus Cristo, ele não temerá a morte. Então, como falamos na semana passada, a morte, em certos momentos da vida, será bem-vinda. Ao invés de ficar sofrendo numa cama de hospital, sem certeza, expectativa de cura, o crente, ele até mesmo vai ponderar a morte como uma melhor saída. O que o capítulo 7 de Jó nos pode trazer como ensinamento? Eu tenho sempre procurado buscar alguns ensinamentos nos capítulos que nós estamos lendo. Não apenas no capítulo 7, mas o livro todo de Jó, ele nos ensina algumas lições das quais devemos sempre nos lembrar. A primeira delas é que há ocasiões onde os conselhos dos amigos vão trazer mais confusão do que lucidez. Algumas pessoas vão piorar os nossos problemas do que ajudar. Charles Swindoll, de quem eu irei várias vezes mencionar nesses estudos, ele diz que nos tornamos confusos quando ouvimos todo mundo. O conselho de algumas pessoas só complicam as nossas dificuldades. E ele ainda diz, ainda mais se forem conselhos distorcidos. Quando recebem um conselho, então ele nos dá esta dica. Filtre o conselho. Ou seja, faça a seguinte pergunta, ou as seguintes perguntas. Quando alguém vem querer realmente te ajudar, te aconselhar, te consolar. Primeira coisa que você vai perguntar para você, não para ele, né? Mas para você. E provavelmente Jó, embora não fez essas perguntas, ele muito bem poderia pensar a respeito de seus amigos também isso.
Primeira coisa, quem está dando o conselho vive o que está dizendo? Às vezes é muito fácil nós dizermos para uma pessoa sobre como ela deve agir, o que ela deve fazer, mas nós mesmos fazemos isso. Segundo, seus conselhos realmente têm interesse em nos consolar ou nos ajudar? Há um desejo realmente profundo daquela pessoa em nos ajudar, em aliviar o peso que estamos sofrendo? Outra coisa, o conselho é acompanhado de bom senso e oração. A pessoa, ela tem orado por você, você percebe bom senso nesses conselhos. Eu me lembro uma vez, eu trabalhava em São Paulo, no Itaim Bibi, e ali numa empresa, foi meu segundo emprego, eu era office boy na empresa, e naquela época lá o setor de contabilidade usava umas máquinas para lançar o histórico financeiro da empresa, né, as contas nas fichas, né? Então eram duas máquinas, eram dois que trabalhavam, eles carregavam aquela máquina, é como se fosse uma máquina de escrever, mas bem grande, mas você não escrevia letra por letra, você não datilografava, você apertava as teclas e quando você terminou uma frase ou colocou o número que você queria correspondente, você descarrega a máquina e a máquina então ela começa a bater ali aquela ficha. E os dois que trabalhavam nessa empresa já eram dois senhores, eles ficavam numa sala separada e era interessante, eles ficavam conversando o dia inteiro, mas o que eles faziam? Eles carregavam a máquina e depois, quando eles viam pelo corredor chegar alguém, eles apertavam para descarregar e a máquina começava a trabalhar, dando a impressão de que eles estavam todo o tempo trabalhando. Por que eu estou falando isso? Esses dois eram dois amigos e era uma empresa de família italiana, então os funcionários, praticamente todos eles eram italianos. E um amigo estava aconselhando o outro que estava tendo problemas no relacionamento conjugal. E ele falando a respeito de que ele não deveria separar da esposa, que ele deveria ter paciência e tudo mais. E eu, como era office boy, estava sempre lá entre eles, porque eu não tinha uma mesa específica, então eu sempre ficava num canto, num outro, e muitas vezes pegava as conversas deles. E o que foi interessante é que, depois de um tempo, aquele que estava dando conselho para o amigo não separar da esposa, ele se separou da esposa. Então, pergunte, quem está dando conselho vive o conselho que está dando? Então essas são as dicas que nós podemos retirar. A outra coisa também, existem ocasiões em que o caminho de Deus nos deixa mais confuso do que esclarecido. O que eu quero dizer com isso é que não devemos esperar compreender tudo o que estamos passando. Não tem como nós entendermos e compreendermos tudo o que está acontecendo no momento que está acontecendo. Não queira saber o porquê das coisas, o porquê de tudo em todo o tempo. Nem sempre a resposta virá na próxima curva, no dia seguinte. Isso parece desanimador, mas a boa notícia é que, embora nós não saibamos o porquê das coisas acontecem, Deus sabe. Deus sabe dos porquê. Se eu não sei, Deus sabe a razão de todas as coisas. Ele sabe quando está doendo. Ele sabe quanto tempo vai durar. Ele sabe o resultado final. Então nós podemos descansar na sua soberania. Enquanto estamos encolhendo os ombros, né? Fazemos esse gesto, não sei o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que será. Enquanto encolhemos os ombros, humildemente, sem saber a resposta de tudo, Deus está dizendo, confia em mim, no que se refere a este assunto e aos demais assuntos também. Deus nunca nos prometeu informar com antecedência a respeito de todo o seu plano para as nossas vidas. Deus não promete isso. Deus nunca disse, olha, eu vou dizer para você tudo como será a sua vida, desde o seu nascimento ou desde o seu novo nascimento
até o final da sua vida. Não. Deus nos dá diretrizes. Nós podemos saber o caminho a seguir, mas Deus não prometeu que o caminho seria um caminho aliviado de dores. Isaías 55, versículo 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos do Senhor, Paulo fala ali em Romanos 11, 33 a 36, eles são inescrutáveis. Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu costumo dizer que Deus não é uma coisa para ser colocada numa ampulheta ou tubo de ensaio num laboratório. Os seus propósitos diferem de filho para filho. Não é porque para um foi assim que para o outro será da mesma maneira. Mas uma coisa não muda. E isso nos foi dado a conhecer. E podemos descansar nisso. O caminho de uma vida eterna, de uma vida feliz e abençoada, passa pela cruz de Jesus Cristo. Uma vida feliz e abençoada não significa uma vida isenta de dificuldades. Mas como diz o velho cântico, né? Com Cristo no meu barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Você pode não saber o porquê das duras provações. Você pode ignorar o porquê das dificuldades que você passa neste mundo. Mas você pode saber que Deus está no comando, Deus está no controle. A vida é uma jornada difícil. E vamos colocar como uma viagem longa, mas com um destino maravilhoso, destino final maravilhoso. Se eu posso fazer uma analogia, é como se você pegasse o teu carro para uma longa viagem e você desfrutasse de paisagens maravilhosas, belos campos, montanhas, rios, cachoeiras, mas também, nessa mesma viagem, você teve um pneu furado, o carro aqueceu, precisou ser guinchado, ser levado até um mecânico mais próximo, que sabendo que você não é dali, vai esfolar o teu couro para consertar o carro. Então, tanto as belas paisagens, como as dificuldades encontradas no meio dessa viagem, tudo sucumbirá quando você chegar no final e ver quão maravilhoso é aquele lugar que você chegou. A nossa vida pode estar cheia de dificuldades, mas quando contemplarmos a presença de Deus, nada do que foi deixado para trás será lembrado, nem as coisas boas ou ruins, porque nada vai superar aquilo que Deus nos destinou, que Deus nos deixou. Jó fala lá no capítulo 23, versículo 10 a 12. Depois nós vamos estudar esses versículos também, mas Jó diz assim: mas, falando de Deus, mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiriam as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. No mandamento dos seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem pode dissuadir? O que ele deseja, isso ele fará. Isso é um alento para cada um de nós. É uma palavra que nos traz segurança. Ele sabe o caminho.
e nós podemos descansar nessa verdade. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por Tua palavra, por esse livro tão maravilhoso que é o livro de Jó, muitas vezes negligenciado. Que nós possamos aproveitar cada capítulo estudado e descansar no fato que o Senhor não está alheio aos nossos sofrimentos e saber que o Senhor cuida de nós. Abençoa-nos nesse dia